Eu tomei anticoncepcional por 10 anos. O Bruno tá falando isso porque a gente estava junto, a gente começou a estar junto enquanto eu tomava o anticoncepcional. E aí eu parei de tomar quando eu tinha 25. E eu digo que eu me descobri como mulher foi uns 2 anos depois disso. Que eu falei, caramba, tem um monte de coisa que eu tô sentindo agora que eu não sabia que existia. Motivação mudou. Outra coisa, eu digo até o meu comportamento em si mesmo, assim. É óbvio que eu sei que o anticoncepcional, e aqui é importante fazer esse disclaimer, é o tratamento para algumas pessoas. No geral, ele só mascara muitos sintomas, tá? Mas algumas pessoas têm alguns que faz sentido usar, como tudo, individualidade, né? Tem mulheres que têm uma crise muito grande de espinhas, e quem sou eu para dizer? Eu nunca tive espinha, né? Então eu não posso falar sobre isso. Mas isso não é tratamento, né? Mas não é o tratamento. Então vocês falam melhor do que eu, porque eu sei que vai ter um monte de gente falando que não sei o que, sei lá. Então, essa questão até das espinhas com anticoncepcional, eu brinco que muita gente fala que é contra o uso de hormônio com fins estéticos, né? E quantas mulheres usam exatamente para isso? Com fim estético, é um fim estético, né? O anticoncepcional, do jeito que é utilizado, que você citou, algumas pacientes precisam do anticoncepcional. Do tanto que é utilizado, 95% não precisaria do anticoncepcional, né? E anticoncepcional, até o termo, ele já é falado para que serve. É perfeito, você não transa. É para né? É perfeito, exatamente. Não tem uma concepção. É para anticoncepção. Ele não serve para diminuir cólica, ele não serve para diminuir espinha, ele serve para anticoncepção. É para não ter filho, ponto. E deveria ser utilizado para isso. Só que o que acontece? Hoje, muitas mulheres, elas começam a menstruar e já tacam o anticoncepcional em cima. Então, essa mulher, ela não sabe, como a gente tinha comentado, o hormônio, ele afeta no comportamento. Se eu tô botando um hormônio em cima, eu tô afetando o comportamento dessa mulher e ela não sabe como ela é. Que tem gente que fala, nossa, eu já atendi paciente que nunca teve um orgasmo. Eu tive que explicar para ela como poderia ela se descobrir, né, para ela conseguir ter o orgasmo, mas eu tive que tirar o anticoncepcional. Entende? Aí entra o entendimento do porquê usar o anticoncepcional. Inclusive, o anticoncepcional, se você lê a bula do anticoncepcional... É horrível. Mas quando ela mostrou uma primeira vez... Uma carta, assim, porque lá atrás, antes de passar a palavra ao Luiz, a Malu, ela começou a procurar mais informação sobre isso. E ela falou, acho que eu vou parar o anticoncepcional. Daí eu pensei na hora, voltar a usar camisinha. Puta, que merda, né? Ela falou, olha a bula. Aí quando eu peguei, eu abri, eu falei, meu Deus, como é que você tá tomando isso? Porque eu falei, se alguém me desse um negócio e falasse, você vai tomar isso aqui pra não engravidar. Só que, se você tomar, sua testosterona vai cair, sua motivação vai diminuir, você vai ter mais facilidade pra engordar, você pode ter trombose, entendeu? Eu ia falar, cara, infarto. Eu corro o risco da gravidez. Mas a conta é simples. Usando anticoncepcional vai rolar 2 vezes por mês. Não usando anticoncepcional Então, rola 3 vezes por semana. Foi isso que ele descobriu depois. Também. Foi ótimo, né? Pronto, vamos usar camisinha. Foi ótimo. Não tem nem dúvida, no final das contas. Não tem nem dúvida. Mas lá atrás, eu não tinha zero informação sobre isso. Mas quando eu vi a bula, eu me assustei. Eu falei pra ela, um homem nunca tomaria isso. E aí eu achei bizarro, porque anticoncepcional, tudo bem, pra mulher... foi vendido como uma libertação, você não vai mais engravidar. Esse é um ponto positivo para muitas mulheres que não estão querendo aquilo naquela hora, atrapalha a carreira, etc. Tem um monte de consequências, né? Tem a parte boa da gravidez e tem a parte que a gente pode falar que é ruim, que é a parte do trabalho hoje em dia, que para várias mulheres é muito importante. Só que, cara, eu fiquei falando com a Malu, eu fiquei muito surpreso, eu falei, vender esse negócio como uma libertação, mas na verdade isso traz um monte de consequências que são muito pouco vistas. Não tem ninguém jogando holofote nisso. Hoje em dia já tem por conta da internet. Aí quando a Malu fez um vídeo no canal dela falando por que deve parar de tomar anticoncepcional, os comentários que apareceram foram surpreendentes. Era gente que era aquele 1% da estatística que ninguém conhece, falando, minha prima, ela faleceu porque teve trombose, por exemplo. A gente pensa não acontece com ninguém, mas acontece. Sim. E a gente não sabia. Foi um cavalo de Troia, né? Porque daí o que acontece? A indústria farmacêutica vende um monte de outros remédios pensando nos sintomas que a mulher teve por utilizar o anticoncepcional. Em vez de vender nenhum, vende um e vende mais 10. Exatamente. Uma coisa importante que as pessoas... Porque assim, se eu tivesse em casa assistindo isso, eu ia pensar assim, tá, mas então por que se anticoncepcional é feito à base de hormônio, por que o hormônio do anticoncepcional é ruim
e outros tipos de hormônios são sim, bons. Sim, Né? que é que o pessoal nem sabe que é Exato. um hormônio, né? Exato. Então, assim, o que as pessoas precisam ter noção? Que quando a gente fala de anticoncepcional, apesar deles terem evoluído muito ao longo das décadas, e evoluir significa novas moléculas e menores doses possíveis para atingir a única finalidade, contracepção, bloqueio de ovulação, mudança de muco cervical, transformação de endométrio, né? Então, é só para isso. Esse tipo de hormônio que está ali, ele é muito diferente do hormônio biológico. Então, a mulher vai lá ler a bula. Valerato de estradiol. O estradiol, hormônio feminino. Mas aquele ali, Não aquela é o mesmo. versão não é o mesmo. Progesterona que tem nos contraceptivos, nem progesterona deveria se chamar. Progesterona é o que você produz, o que a gente produz. Lá é progestina, uma molécula extremamente diferente, totalmente diferente. Ela não conserva as propriedades naturais da progesterona. Então, só de saber que o que tem ali dentro é estruturalmente muito diferente do que você produz, já dá para perceber. Tá, então se eu for repor o estrogênio, pode ser bom. Se eu for repor a progesterona, pode ser boa. Agora, se eu for tomar um negócio que é quimicamente totalmente distinto, opa, isso aí pode dar cagada. E a cagada se manifesta depois de certo tempo. Então é interessante que o Bruno trouxe. Talvez trouxe uma liberdade financeira, uma liberdade econômica, mas trouxe uma escravidão, por exemplo, na vida sexual. O que o Ney falou é muito real. Eu comecei atendendo uma mulher do Banco Santander lá de Curitiba. Daqui a pouco estava com 10 mulheres do Banco Santander, da unidade onde ela trabalha. Porque ela descobriu, conversando comigo, que muita coisa que ela achava normal não era normal. Ela começou a se libertar desses problemas. Pô, o que o Ney falou, tem mulher que nunca teve um orgasmo. Ela acha que ter dor de cabeça num dia, cólica no outro. Que não ter vontade nenhuma de fazer sexo Isso é normal. Não, meu marido que é louco, meu marido que é maníaco. Daí a colega do lado fala assim, nossa, guria, qual desculpa que você inventou? Porque eu já não consigo mais, dor de cabeça já não engano meu marido. Aí a guria fala, não, e agora eu não preciso mais mentir, né? Eu me libertei disso, estou fazendo um tratamento, melhorou minha sexualidade, meu interesse, minha libido, meu desejo, porque mulher também tem. Aí a colega vem, a outra vem, aí fala pra outra, que fala pra outra. Então você consegue quebrar esse ciclo maldito, né? E a mulherada se liberta de verdade, de algo que trouxe uma certa liberdade, mas cobrou um preço por isso.